O homem que inventou o pecado, parte 7/12. O vento que entrava pelo teto trazia fragmentos de palavras, sussurros de uma revolta iminente. Ele podia ouvir vozes exaltadas, o som de metal contra metal, e multidões gritando. Era claro que os eventos que ele havia apenas imaginado estavam começando a se desenrolar, mesmo sem sua participação direta. As forças que ele falhara em controlar agora se manifestavam de maneiras que ele nunca esperara. Aram, sentado no canto da cela, podia sentir a ironia de sua situação. O caos ao qual deveria ter dado início, de acordo com a vontade de Zafar, estava tomando forma sem ele. O destino da cidade parecia estar escapando de controle, enquanto ele, impotente, permanecia acorrentado ao seu fracasso, isolado da tempestade que rugia lá fora. A sorte de Aram, até então sombria e incerta, estava prestes a mudar. No terceiro dia de seu confinamento, os pesados passos de soldados ecoaram pelos corredores do calabouço. Eles abriram a porta da cela com um estrondo, e, sem dizer uma palavra, arrastaram Aram para fora. Sem resistência, ele foi levado até os banhos do palácio, onde, pela primeira vez em dias, recebeu água limpa e roupas decentes. Os guardas o prepararam com cuidado, deixando-o apresentável, pois sua presença era solicitada por alguém de grande importância. Aram insistiu que seu hábito também fosse lavado. Após o banho, Aram foi levado para uma sala ricamente decorada, onde o homem gordo e calvo, que antes o havia desmascarado e ordenado sua prisão, aguardava. Seu nome era Barak, o braço direito do grande Karun al-Matuk. Ao contrário do primeiro encontro entre eles, quando Barak demonstrava desprezo e arrogância, agora ele estava diferente. Com um sorriso enigmático no rosto, Barak parecia receptivo, quase amigável, como se estivesse lidando com um convidado. Ele indicou que Aram se sentasse em uma cadeira diante de sua mesa ornamentada. Ao ser indagado, Aram disse seu nome. Sente-se, Aram, disse Barak, sua voz grave, mas surpreendentemente amigável. Eu sou Barak, o braço direito de Karun al-Matuk. Lamento o desconforto da sua prisão, mas preciso entender melhor certas coisas antes de tomarmos qualquer decisão. Aram, confuso com a súbita mudança de atitude, assentiu e se sentou com cautela. Barak cruzou os braços e o estudou por um momento antes de continuar. Barak, agora com um semblante mais sério, manteve o olhar fixo em Aram, enquanto suas mãos repousavam calmamente sobre a mesa ornamentada. Minha função aqui, ele começou, com uma voz baixa, porém carregada de autoridade, é manter o reino em ordem. Administrar seus recursos, organizar suas defesas, e, claro, checar as informações que chegam aos ouvidos do grande Karun al-Matuk. Sou especialista nisso, em obter e verificar informações. Sua expressão mudou levemente, uma sombra de ameaça se insinuando por trás do tom amigável. Ele fez uma breve pausa, inclinando-se levemente para a frente, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Conheço dois modos de fazer isso, continuou Barak. O modo cordial, e o modo bruto. Eu domino ambos com perfeição. Mas, por experiência, entendo que o modo cordial é sempre o mais profícuo para ambas as partes. Afinal, por que dificultar as coisas, quando podemos resolver tudo de maneira civilizada? O subtexto de sua fala era claro: colaborar seria a escolha mais sábia para Aram naquele momento. Aram, percebendo a intensidade oculta nas palavras de Barak, manteve sua postura serena, não permitindo que a tensão da situação transparecesse. Ele sabia que estava em uma posição delicada e que qualquer resposta imprudente poderia colocá-lo em risco. Com um aceno calmo, ele concordou prontamente. Concordo, Barak, disse ele, sua voz tão controlada quanto seu semblante. O modo cordial sempre gera melhores resultados. Barak, satisfeito com a resposta de Aram, recostou-se levemente em sua cadeira, como se tivesse conquistado um pequeno triunfo. Excelente, respondeu ele, com um leve sorriso de aprovação. Agora,
Vamos falar de quem você roubou aquela magnífica pedra, disse Baraque, suas palavras carregadas de uma mistura de sarcasmo e suspeita. Mal havia terminado de falar, quando Aram, com uma calma que parecia desafiar a tensão no ar, gesticulou negativamente com a cabeça. Ele sabia que precisaria contar sua história com precisão e cuidado. Respirando fundo, Aram começou a relatar como havia obtido a safira. Eu não roubei aquela safira, Baraque. Ela foi um presente, oferecido por um mercador chamado Saim. Um homem muito mais velho, viúvo, conhecido por seus negócios prósperos. Conheci ele por meio das rotas do deserto, durante meu tempo com as caravanas. Saim é um homem de grandes posses, mas sua solidão o deixou vulnerável, Aram continuou, sua voz suave e controlada, enquanto explicava o encontro decisivos. A safira foi dada em troca de algo muito mais valioso para ele, uma promessa de casamento. Eu havia encontrado uma jovem, linda e encantadora, que havia traído seu marido e estava fugindo para não ser apedrejada. Ela buscava redenção e um novo começo. Ao nos aproximarmos de um oásis, eu percebi que Saim seria sua única salvação, e a oportunidade estava clara. Saim ficou imediatamente encantado pela juventude e beleza da moça. Eu a apresentei como uma candidata a ser sua nova esposa, uma oferta que ele aceitou prontamente, sem hesitar. A safira, uma joia rara e inestimável, foi o preço que ele pagou para ter essa jovem ao seu lado. Ela, em sua situação desesperada, também aceitou. Eles selaram um destino mútuo. Eu fui apenas o intermediário. Aram fez uma pausa, observando Baraque atentamente para medir sua reação. Baraque, até então silencioso, ouvia atentamente cada palavra. Seus olhos se estreitaram levemente enquanto ponderava a história de Aram. Ele era, afinal, um especialista em obter e verificar informações, e sabia que a narrativa de Aram era plausível, embora não necessariamente verdadeira. Interessante, disse Baraque, após alguns segundos de silêncio. ***, tenho meios de checar essa história. Eu conheço Saim, sei onde encontrá-lo. Aram, ciente da seriedade do aviso e da ameaça velada, manteve sua expressão inalterada. Baraque se ajeitou na cadeira, ajustando suas vestes luxuosas com cuidado, como quem se preparava para um momento crucial. Ele cruzou as mãos sobre a mesa e olhou diretamente nos olhos de Aram, o tom de sua voz mais sério e ponderado do que antes. Agora, vamos ao ponto mais delicado desta conversa, disse Baraque, sua voz grave cortando o silêncio da sala. Quando você foi aprisionado, saiu gritando pelos corredores do palácio que o soberano Karun al-Matuki estava em perigo. Ele fez uma breve pausa, permitindo que o peso de suas palavras caísse sobre Aram. Quero que me diga agora, o que você sabe sobre essa ameaça? Aram, percebendo que não havia mais espaço para evasivas, respirou fundo e começou a falar, escolhendo suas palavras com cuidado. O que eu disse era verdade, começou ele, sua voz firme, mas sem arrogância. Há uma conspiração em andamento, e ela é muito maior do que qualquer um de vocês imagina. Ele fez uma pausa, observando atentamente o rosto de Baraque, que o escutava com atenção, agora sem nenhum traço de desdém. Eu estava viajando com um homem, Aram continuou, alguém que trabalhou nas caravanas de Farid, um mercador que você provavelmente conhece. Ele me revelou, durante nossa jornada, que fazia parte de um complô para derrubar o soberano Karun al-Matuki. Baraque manteve o silêncio, ouvindo cada palavra como se estivesse pesando a veracidade delas em sua mente. Aram sabia que precisava dos detalhes certos para que Baraque acreditasse nele. Há um arsenal escondido, revelou Aram, com uma leve ênfase, em uma das cavernas perto do rio, a cerca de meia jornada de Zarates. Esse arsenal está repleto de lanças, espadas e armaduras, tudo preparado para ser distribuído aos insurgentes dentro da cidade. O plano deles é simples, mas pode ser mortal. Durante o festival que acontecerá em breve, os conspiradores, muitos já dentro de Zarates, vão armar os civis revoltados e atacar o soberano no meio da multidão.
A esperança deles é que, no caos, a guarda se divida e o soberano caia. Baraque inclinou-se ligeiramente para frente, os olhos fixos em Aram. Eles estão prontos para agir, Aram continuou, e só estão esperando o momento certo para iniciar o ataque. Se você não agir rápido, Karun al-Matuk estará em perigo real. Não são apenas rumores, Baraque, essa é a verdade. Baraque, sempre imponente e calculista, pela primeira vez durante o interrogatório desviou o olhar de Aram. Seus olhos fixaram-se no canto da sala, perdidos em pensamentos turbulentos, como se cada detalhe que Aram havia revelado ecoasse com força em sua mente. A tensão no ambiente ficou palpável. Sua respiração tornou-se ofegante, cada vez mais pesada, enquanto um silêncio denso pairava entre eles. Havia algo sinistro no modo como Baraque apertava os punhos levemente, como se estivesse lutando contra a fúria crescente que ameaçava escapar. Ele exalava raiva, como uma tempestade prestes a explodir, mas ainda sob o fino verniz de seu autocontrole rigoroso. Baraque, ainda com os pensamentos agitados pelas revelações de Aram, gesticulou de forma firme, chamando os guardas que aguardavam em silêncio nas laterais da sala. Sem desviar os olhos do canto da sala onde parecia processar toda a situação, ele disse com uma calma controlada: levem-no. O tom, ainda carregado de autoridade, deixava claro que não havia espaço para questionamentos. Os guardas se aproximaram de Aram, prontos para escoltá-lo, quando Baraque, em um tom mais sutil, acrescentou: ele não é mais um prisioneiro. A partir de agora, será meu hóspede no palácio. Aram, sem esconder a surpresa, seguiu os guardas em silêncio. Seu semblante, que outrora carregava angústia, agora mostrava uma mistura de alívio e cautela, enquanto era levado pelos corredores opulentos do castelo. A mudança em seu status o deixava intrigado, mas ele sabia que, no jogo de Baraque, nada era gratuito. Assim que Aram foi levado para fora da sala, o ar de ponderação que envolvia Baraque mudou. Ele se ajeitou na cadeira, e seus olhos recuperaram o brilho frio e calculista. Sem perder tempo, ele olhou para os guardas restantes e deu a ordem direta: agora, tragam o outro prisioneiro. Sabendo exatamente de quem ele falava, os guardas saíram imediatamente para buscar o companheiro de viagem de Aram. O homem, que até então resistia, se mostrava visivelmente abalado ao ser arrastado para a mesma sala onde Aram havia acabado de ser interrogado. Suas mãos estavam sujas de poeira e sangue seco, os olhos cansados, mas ainda havia um traço de teimosia em sua expressão. Ele sabia que a situação era delicada, mas se mantinha em silêncio, esperando que sua resistência fosse sua melhor defesa. Baraque, observando o homem diante dele, sabia que o silêncio não duraria muito. Depois de uma primeira abordagem educada, onde o prisioneiro recusou-se a falar, Baraque fez um gesto para os guardas, e os métodos mais brutais começaram. Baraque delegou o trabalho para homens de sua confiança. Castigos severos foram aplicados sem hesitação, sob a supervisão impassível dos homens de Baraque. Ele sabia que a chave para a verdade estava ali, e a paciência não era uma virtude que ele pretendia exercer naquele momento. O prisioneiro, aos poucos, começou a ceder à pressão. A dor intensa e a incerteza sobre seu destino o levaram à inevitável confissão. Entre suspiros e gemidos de agonia, o homem finalmente revelou tudo o que sabia. A verdade saiu com dificuldade, mas cada palavra confirmava o que Aram havia dito. O arsenal escondido nas cavernas perto do rio, a cerca de meia jornada de Zarates, estava pronto para ser utilizado. As armas, lanças e espadas aguardavam apenas o momento certo para serem distribuídas aos insurgentes dentro da cidade. O plano de derrubar o soberano Karun al-Matuk era real, e quem eram os conspiradores prontos para agir? De posse da confissão extraída com dor e sofrimento, e dos detalhes minuciosos que ligavam a conspiração ao arsenal escondido, Baraque não perdeu tempo. Sabendo que a ameaça era real e que o tempo estava contra ele, o braço direito de Karun al-Matuk agiu de maneira rápida e brutal.
Sua autoridade inquestionável permitiu-lhe mobilizar as forças do palácio e enviar uma unidade de elite diretamente às cavernas perto do rio, onde as armas estavam escondidas, prontas para serem distribuídas aos insurgentes. A investida foi implacável. Barak sabia que não poderia dar margem para erros. Os insurgentes, muitos dos quais já infiltrados na cidade, foram apanhados de surpresa. As cavernas foram cercadas antes que qualquer movimento de resistência pudesse ser organizado. Sob ordens claras de Barak, os soldados exterminaram qualquer um que tentasse resistir. Nenhuma clemência foi mostrada. As lanças e espadas preparadas para a revolta nunca chegaram às mãos dos civis revoltosos. Os planos de derrubar o soberano Karun al-Matuk foram esmagados com a mesma ferocidade com que foram arquitetados. Dentro de Zarates, a operação de Barak foi igualmente impiedosa. Guardas leais ao soberano desmantelaram cada célula de insurgência, prendendo e, em muitos casos, executando sumariamente os líderes do levante. O pânico se espalhou pelas ruas, e qualquer esperança de uma revolta organizada evaporou rapidamente. Barak não apenas desarticulou a insurreição, ele fez questão de que o medo se espalhasse por toda a cidade, para que nenhum outro movimento ousasse desafiar o regime de Karun tão cedo. Além de desarticular brutalmente os insurgentes fora do palácio, Barak, com sua habilidade implacável de coleta de informações, também obteve os nomes de guardas e cortesãos dentro do palácio que simpatizavam ou até colaboravam com o movimento rebelde. A confissão do companheiro de viagem de Aram, sob tortura, revelou uma rede de traição muito mais profunda do que Barak havia inicialmente suspeitado. As sementes da revolta não estavam apenas nas ruas de Zarates, mas enraizadas também nas próprias paredes do poder. Barak, sem hesitar, começou a executar sua próxima etapa. Ele sabia que a traição dentro do palácio representava uma ameaça ainda maior do que a insurgência nas ruas. Chamando seus homens de confiança, iniciou uma purga silenciosa e eficaz. Guarda após guarda foi convocado, confrontado com a acusação de traição. Sem julgamento e sem qualquer hesitação, Barak ordenava execuções sumárias. Alguns foram presos, levados para as celas mais profundas do castelo, onde jamais seriam vistos novamente. Outros, considerados particularmente perigosos ou influentes, foram executados de maneira pública, seus corpos expostos como um aviso para qualquer outro que ousasse desafiar o poder do soberano. Aqueles que ocupavam cargos importantes no palácio, seja como conselheiros ou funcionários, e que haviam demonstrado simpatia pelos insurgentes, também foram arrastados para os interrogatórios. Não havia espaço para misericórdia. Barak aplicou o mesmo rigor com que lidou com os rebeldes nas ruas, cada nome revelado era mais uma vida extinta. Para ele, a sobrevivência do regime dependia de uma lealdade absoluta, e qualquer falha nesse sentido era uma sentença de morte. Após os castigos serem aplicados, o palácio de Zarates foi mergulhado em um silêncio tenso. Guardas e funcionários que antes pareciam seguros agora andavam com cautela, temendo que um simples olhar pudesse levantar suspeitas. Barak garantiu que não restasse sombra de dúvida: lealdade ao soberano Karun al-Matuk era a única lei que importava. O recado havia sido dado de forma clara e cruel, e qualquer chance de nova conspiração estava aniquilada antes mesmo de começar. A reação brutal de Barak, em vez de trazer a paz que ele esperava, mergulhou Zarates em um estado de caos absoluto. As execuções sumárias, as prisões em massa e a purga de guardas e funcionários leais aos insurgentes criaram uma atmosfera de medo e horror que pairava sobre a cidade como uma sombra sufocante. O que antes eram murmúrios de insatisfação agora se tornavam gritos contidos de revolta. Nas ruas, o medo de falar abertamente era evidente, mas o ódio contra o regime crescia nas mentes de cada cidadão. Zarates, outrora uma cidade grandiosa, havia se transformado em um caldeirão prestes a explodir. As execuções públicas e o desaparecimento repentino de figuras conhecidas instilaram pavor no coração dos habitantes.
O som de gritos vindos do palácio, o eco distante de espada contra espada, e o silêncio nas noites antes agitadas indicavam que algo estava profundamente errado. Mas o que mais aterrorizava eram os gritos da madrugada. Comerciantes evitavam os mercados, famílias se trancavam em suas casas, e os que ousavam sair caminhavam com cabeças baixas, temendo que um simples comentário ou gesto pudesse marcar o próximo alvo da fúria de Barak. O poder que Karun al-Matuk mantinha sobre Zarates começava a se corroer, não por força, mas pelo medo disseminado de forma indiscriminada. Enquanto o regime de Barak se impunha com ainda mais violência, o espírito de revolta, ao invés de ser esmagado, apenas inflamou nas sombras. Cada execução, cada punição, alimentava um ódio silencioso que se espalhava como um veneno pelas veias da cidade. Pequenos grupos de cidadãos revoltados começaram a se organizar secretamente, sussurrando sobre vingança, esperando o momento certo para agir. Zarates estava à beira de um colapso. A repressão brutal não havia sufocado a insurreição, ao contrário, havia criado um terreno fértil para uma revolta ainda maior. Agora, a cidade, que antes estava apenas à beira de uma revolta, parecia um caldeirão em ebulição. O equilíbrio delicado entre medo e submissão começava a se romper. Barak, com sua brutalidade implacável, transformara o que era uma ameaça isolada em um movimento de resistência latente. A qualquer momento, Zarates poderia explodir em uma insurreição descontrolada, e mesmo o mais poderoso dos soberanos não seria capaz de segurar a raiva que começava a ferver sob a superfície da cidade. Barak, com sua expressão sempre rígida, conduziu Aram pelos corredores luxuosos do palácio em direção aos aposentos do grande Karun al-Matuk. As paredes, adornadas com objetos de valor inestimável, contrastavam drasticamente com a turbulência e o caos que tomava conta de Zarates. Quando as portas do Salão do Trono se abriram, Aram foi levado à presença do soberano, cuja figura imponente estava sentada no trono de ouro maciço, rodeado por conselheiros atentos e guardas de elite. Karun al-Matuk, ao ver Aram, inicialmente se mostrou empolgado. Levantando-se de seu trono com um semblante que misturava surpresa e alívio, ele agradeceu a Barak por trazer o homem responsável por informações que ajudaram a desarticular os insurgentes. Ele se dirigiu a Aram com uma voz firme, mas com certo entusiasmo, dando-lhe um reconhecimento pela cooperação. Você ajudou a proteger meu reino de uma ameaça real, e por isso sou grato, disse Karun, com um tom de respeito. No entanto, conforme o soberano continuava a falar, Aram percebia que aquela empolgação inicial começava a esmorecer. Logo, a atenção de Karun foi desviada. O semblante do soberano mudou rapidamente quando um dos conselheiros sussurrou algo ao seu ouvido. Os gritos e clamores da cidade, que mesmo dentro do palácio se faziam ouvir, eram agora a principal preocupação de Karun. Sem mais delongas, o soberano se dirigiu aos conselheiros, convocando-os a se aproximar. A figura de Aram, antes no centro das atenções, foi rapidamente remetida a segundo plano. O caos nas ruas de Zarates, que havia atingido níveis alarmantes após a brutal repressão de Barak, exigia toda a atenção do soberano. Reunido com seus conselheiros, Karun al-Matuk discutia freneticamente sobre as melhores atitudes a tomar. A cidade estava à beira de uma revolta generalizada, e as medidas brutais de Barak haviam apenas inflamado a insatisfação. Precisamos agir agora, antes que seja tarde demais, insistia um dos conselheiros. Outro sugeria uma abordagem mais diplomática, temendo que a continuidade das execuções empurrasse a cidade para um ponto de não retorno. Karun, com o senho franzido, ouvia as sugestões, mas sua mente parecia já estar ciente de que uma solução simples não bastaria para restaurar a ordem. Enquanto isso, Aram permanecia à margem da sala, observando, cada vez mais consciente de que ele, como uma peça menor no jogo, havia cumprido sua função e agora era claro que não tinha mais lugar nas decisões do poder. Aram, observando a intensa discussão entre o soberano e seus conselheiros, sentiu a urgência de intervir.
Ele sabia que a situação estava à beira do colapso e, mesmo relegado ao segundo plano, não podia deixar de tentar. Com uma voz forte e decidida, ele se dirigiu ao soberano e aos conselheiros. Eu tenho a solução para esse problema. Eu posso salvar a cidade. Aran tinha plena convicção de que podia salvar Zarates porque, ao longo de sua jornada até a cidade, havia testemunhado o poder que tinha de influenciar os outros e moldar eventos à sua volta. A primeira experiência foi com o jovem que confessou ter matado o irmão e roubado a carroça de seu pai. Aran, com poucas palavras e um gesto simples, convenceu o jovem a entregar a carroça, plantando na mente dele a ideia de que a culpa que carregava era um fardo materializado naquele objeto. Essa interação mostrou a Aran que ele tinha a habilidade de manipular as emoções das pessoas, até mesmo em situações de desespero. Na segunda experiência, com a jovem que fugia após trair seu marido, Aran percebeu o quão eficaz ele podia ser em guiar as ações dos outros quando, com uma narrativa convincente, a persuadiu a aceitar o casamento com o velho Saim, em troca de redenção. Esse poder de manipulação lhe deu uma confiança que continuava a crescer. A terceira e mais significativa experiência foi durante sua conversa com o homem que fazia parte do complô contra Karun. Mesmo sendo ameaçado, Aran manteve a calma e, com serenidade, conseguiu obter todos os detalhes do plano de ataque e o esconderijo das armas. Foi ali que ele viu o verdadeiro potencial de seu poder. Ele não precisava controlar diretamente, bastava plantar a semente certa e regá-la com a promessa de algo maior. Essas três situações, somadas, mostraram a Aran que ele poderia usar suas habilidades para influenciar a mente dos cidadãos de Zarates, virar o caos a seu favor e encontrar uma solução para o impasse que assolava a cidade. Ele sabia que, se conseguisse aplicar o mesmo tipo de manipulação em escala maior, poderia acalmar as multidões, desmantelar a revolta e, assim, salvar Zarates do colapso iminente. Sua voz, embora firme, foi recebida com desdém pelos conselheiros. Olhares de desprezo e sorrisos irônicos se espalharam pelo grupo reunido em volta do trono. Quem é esse para nos dizer o que fazer? Murmurou um deles, balançando a cabeça com incredulidade. Ele é apenas um oportunista que teve sorte uma vez, comentou outro. Aos olhos deles, Aran parecia prepotente, alguém que, depois de ter prestado um pequeno serviço ao reino, agora ousava interferir nos assuntos do poder. O desprezo e a arrogância eram evidentes em cada rosto presente. No entanto, Barak observava a cena em silêncio. Ele sabia que, apesar de sua inexperiência naqueles assuntos, poderia ser útil naquele momento crítico. Barak se inclinou discretamente em direção ao soberano, sua voz baixa e controlada. Majestade, ele sussurrou, talvez devêssemos ouvi-lo. Ele já nos ajudou uma vez. Não temos nada a perder. A cidade está à beira do caos, e uma solução, por mais improvável que pareça, é melhor do que nenhuma. Karun al-Matuk, após alguns segundos de hesitação, acenou com a cabeça. O soberano, embora desconfiado de Aran, confiava em Barak. Com um gesto de mão, ele ordenou que os conselheiros se calassem. Fale, Aran, disse Karun, seus olhos fixos no homem que ousava prometer salvar sua cidade. Os conselheiros, embora contrariados, ficaram em silêncio, ansiosos por ouvir o que aquele estranho poderia ter a oferecer em meio ao caos crescente de Zarates. Aran, compreendendo que estava diante de sua chance mais importante, curvou-se profundamente diante do soberano, com a humildade e condescendência que a vida lhe ensinara até aquele momento. A sala ficou em silêncio enquanto ele pronunciava suas palavras com cuidado. Majestade, eu possuo o poder de hipnotizar as massas, disse ele, sua voz firme, mas respeitosa. Fim da parte 7.